Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o aguardado filme Army of the Dead, Invasão em Las Vegas. É uma produção assinada pelo Snyder e aqui ele fez praticamente tudo. Fotografia, direção, produção, roteiro. Enfim, ele só não atuou porque não quis. Bem, esse filme marca o retorno do diretor ao universo dos zumbis. Já que, para quem não sabe, a estreia dele como diretor aconteceu em 2004 no filme Madrugada dos Mortos, que retrata esse universo zumbi. Nesse vídeo eu faço uma análise sem e com spoilers sobre o filme Army of the Dead, então se você somente quiser conferir a análise com spoilers, você pode pular para esse minuto que tá aparecendo em tela, porque você vai pro trecho exato, porque antes disso eu vou fazer a análise sem spoiler. Então você já sabe qual é a sua lição de casa. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito e bora de análise! Bem, qual é a sinopse do filme Army of the Dead, Invasão em Las Vegas? Bem, nessa produção a gente conhece um universo que tem zumbis, porém não estamos falando de um mundo pós-apocalíptico, já que somente teve um foco de invasão zumbi em Las Vegas que foi totalmente controlada pelo governo estadunidense. Então agora a área que está completamente controlada pelo governo vai ser exterminada. Mas antes disso, um poderoso homem entra em contato com o Scott, o personagem do Dave Bautista, e fala com ele: olha, eu tô interessado aqui, né, em recuperar um dinheiro que eu sei que tá lá em algum cassino na cidade de Las Vegas. Ele aceita participar dessa missão e faz o recrutamento da equipe dele. E juntos eles vão entrar naquela cidade infestada por zumbis. Bem, a primeira coisa que você precisa saber sobre esse roteiro é que é uma ideia original, assinada, né, roteirizada pelo próprio Snyder, e esse filme teve seu projeto iniciado há muito tempo atrás, mas ficou engavetado aí por muitos anos. Ele passou muito tempo, né, fazendo produções da DC, produções que adaptavam quadrinhos, e ele traz um pouquinho dessa estética para esse filme. E eu falo para vocês, olha, quem pensa que é só um grande terror, ora, não é só um terror. É um filme extremamente divertido, que blefa com diferentes gêneros, então a gente tem muita ação, tem uma pincelada de comédia, tem drama e... quanto ao drama, eu tenho os meus poréns e já falo pra vocês, mas é um filme que brinca com muitos gêneros e consegue ser uma farofa bem divertida no final das contas. Nesse filme, temos personagens um tanto quanto clichês e não são tão desenvolvidos assim, tá, gente? Com exceção do protagonista, né, o personagem do Scott, outros personagens mais secundários não são tão bem desenvolvidos assim, mas, em contrapartida, é um elenco extremamente carismático, então mesmo a gente não tendo um aprofundamento na história dos personagens, né, da equipe que tá nessa missão impossível, mesmo assim a gente consegue criar um certo afeto por alguns personagens e ranço de alguns outros. Bem, é um roteiro que super funciona, apesar de ter alguns furos e tem alguns momentos que não são tão bem explicados assim, especialmente quanto à origem dos zumbis e também as diferenças que existem entre eles, porque para quem não sabe, existem dois grupos diferentes de zumbis que são explorados nesse filme. E bem, não há uma grande explicação para isso no filme, mas tem uma explicaçãozinha ali, né? Tudo bem, gente, tem uns furos de roteiro, umas coisas mal explicadas, uns diálogos que só por Deus, mas assim, vamos passar um pano aí, porque o Snyder fez praticamente tudo no filme, né, gente? O que ele não caprichou no roteiro, em contrapartida, a trilha sonora e a fotografia estão sensacionais nesse filme. E os efeitos especiais também estão bons, gente. Ó, explicando pra vocês o ritmo do filme. Ele começa com uma breve explicação sobre a origem dos zumbis. Depois disso, a gente tem uma cena sensacional de abertura, onde a gente vê Las Vegas sendo dominada por zumbis. E, além disso, a gente conhece alguns dos personagens aí do filme. Logo depois, a gente tem as cenas de recrutamento, que dá uma parada no filme, mas tudo bem. Logo depois tem muita ação. E ela faz um equilíbrio aí com cenas de drama que eu acho que poderiam ter sido encurtadas, né? Porque tem alguns momentos dramáticos um pouco desnecessários no filme, mas tudo bem, gente. É aquela farofa que a gente ama. E claro, além de tudo isso, tem muito sangue o filme inteiro. Olha, gente, não dá pra falar que é um filme extremamente revolucionário, né, para o gênero. Mas mesmo assim, gente, não é aquele tipo de filme que daqui a 2, 3 anos ninguém mais vai se lembrar da existência. Pelo contrário, eu acho que é um filme que pode amadurecer aí muito bem ao longo do tempo, bem atemporal. E pra quem gosta do gênero, eu super recomendo. E existe uma grande possibilidade de existir uma franquia de Army of the Dead. Eu não descarto essa possibilidade, não vou dar spoiler pra vocês sobre o filme, mas
Super dá, então assista até o final pra você entender o que eu tô falando. E lembrando que esse filme não tem muita correlação com Madrugada dos Mortos, apesar dos dois filmes serem dirigidos pelo mesmo diretor e ter, né, toda uma estrutura do universo zumbi, ainda assim eu não vejo tantas ligações entre eles. Claro que uma possível sequência, né, de Army of the Dead poderia se encaixar um pouquinho melhor Madrugada dos Mortos dentro do universo, mas mesmo assim, gente, acho que Army of the Dead é um filme bem redondinho que vale super a pena ser assistido. Bem, se você já assistiu Army of the Dead, me conta aqui nos comentários o que você achou dele. Se você ainda não assistiu, pausa o vídeo agora e volta depois, vai lá, assiste o filme, depois finaliza aqui a segunda parte do vídeo onde eu faço a minha análise com spoiler. De toda forma, agradeço você por ter assistido o vídeo até agora e bora de análise com spoiler. E deixa o like no vídeo, hein? Olha, gente, como eu falei na primeira parte do vídeo, eu gostei bastante de Army of the Dead, Invasão em Las Vegas. Tem suas falhas, mas mesmo assim, eu acho que é um filme que super funciona. Só que lá pro meio, pro final, começou a ter alguns draminhas aí que eu achei desnecessários, mas prendeu mesmo assim até o final da história. Eu confesso que eu fiquei super curiosa para saber mais informações aí sobre os zumbis, já que não estamos falando de um mundo pós-apocalíptico, né? Estamos falando do nascimento de um apocalipse zumbi nesse filme. A gente tem um primeiro foco que é controlado pelo governo, logo depois, lá no final do filme, a gente descobre que existe uma grande possibilidade do vírus zumbi se espalhar pelo mundo, mas eu já chego lá. Bem, de toda forma, eu acho que ficou uma grande dúvida para todo mundo, né? Qual é a verdadeira origem dos zumbis nesse filme? É um pouco difícil afirmar qualquer coisa, mas dá pra gente criar algumas teorias, né? Logo no começo, a gente tem aquela cena onde tá tendo transporte, né, do paciente zero de alguma forma, e a gente fica muito na dúvida. Será que aquele primeiro zumbi é realmente um experimento do governo? Ou será que ele realmente, assim como aquele personagem fala, pode ser resultante da Área 51? Ou seja, aquele vírus zumbi pode ser de origem extraterrestre. É uma dúvida que fica pra gente no ar, não temos a resposta ao longo do filme, mas mesmo assim eu andei pesquisando bastante e eu vi que a proposta do próprio conceito da maquiagem por trás dos zumbis alfas era justamente deixar essa dúvida, né? Será que realmente é humano aquela origem do vírus? Será que foi um experimento, uma doença? Ou será que é um vírus extraterrestre? Porque se vocês bem repararem, os alfas têm características um pouco diferentes, né? Até os olhos deles têm uma cor distinta. E no filme a gente vê que existem dois diferentes grupos de zumbis. O primeiro é o alfa, um grupo muito mais organizado. E o segundo é os trôpegos, aqueles zumbis que a gente está acostumado a ver que são burrinhos, sabe? E bem, explicando a diferença que existe entre esses dois grupos. Bem, os alfas são originados daquele zumbi original, né? O paciente zero de alguma forma. Bem, esse zumbi original morde as pessoas e as pessoas que são mordidas por esse zumbi se tornam alfas. Por isso que esse grupo, né, tem uma estrutura bem limitada, porque são somente os mordidos por ele. Já o segundo grupo são zumbis que foram mordidos por membros alfas ou então por outros zumbis pares, os trópicos. Não, trôpegos. Ih, bugou minha cabeça, como que pronuncia isso, gente? E, gente, somado a isso, nesse filme zumbi, a gente também descobre que animais podem se tornar zumbis também. Já que, né, temos aquele grande felino, aquele tigre que todo mundo comentou na internet aí, mas o que ninguém andou comentando também, e acho que seria um spoiler se a gente comentasse, é que também existe um cavalo zumbi. Quem reparou aí? Bem, gente, comentando sobre a equipe que vai nessa missão especial. Eu confesso que eu esperava que pelo menos um sobrevivesse de fato, gente. Quer dizer, a Kate sobrevive, mas... ai, gente, eu já falo dela porque, ó, canso só de lembrar dessa personagem. Bem, de fato, ninguém que a gente torceu no filme sobreviveu, né? Como que pode? Bem, agora eu vou comentar sobre alguns personagens dessa história. A primeira delas que eu gostaria de falar é a Kate. Gente, que menina chata. Vocês separaram como ela atrapalhou a história inteira? Se ela tivesse ficado na dela, não tivesse feito nada demais, simplesmente o pai dela estaria vivo nessa altura do campeonato, a Peters, a pilota do avião, também estaria viva e provavelmente outras pessoas também poderiam estar vivas se ela não tivesse feito, né, toda a sequência de cagadas que ela fez. Outro personagem que eu também peguei ranço foi o Martin, aquele sujeito que todo mundo estranhou um pouquinho, né, porque que ele estava infiltrado no grupo, mas, gente, quando a gente entende o propósito, né, qual é o objetivo dele de estar dentro daquela missão, é tipo... Cara, amigo, você realmente acha que se você levar a cabeça de um zumbi, né, infectado, né, pra quem quer que seja, que queira, né, esse zumbi, a pessoa provavelmente vai criar um super soldado, né, um soldado zumbi,
Você realmente acha que esses zumbis soldados, né, soldados zumbis, poderão ser controlados? Gente, que inocência! Eu conto ou vocês contam? Um outro detalhe nos personagens que me incomodou foi aquele draminha que inseriram, né, entre o Scott e a Cruz, né? Tentaram gerar um romance entre eles, só pra logo em seguida matarem a personagem. Gente, a morte dela já ia ser triste de qualquer forma, mas dado o contexto do drama prévio que teve, ai gente, foi triste aquela morte, foi impactante demais. Bem, eu não consigo comentar aqui sobre todos os personagens, todas as mortes, senão o vídeo ia ficar muito gigante, mas aproveita e me conta aqui nos comentários o que você achou dos personagens, das mortes, enfim, e lembra de deixar o alerta de spoiler, viu? E bem, falando sobre aquele final, gente, olha, no mínimo, eu tava achando muito estranho, né, quando a gente tem aquela queda do avião e apenas a Kate sobrevive, né? E eu fiquei me perguntando, gente, será que o Snyder gostaria de criar um universo? Como que ele vai criar se, teoricamente, todos os zumbis morreram naquele disparo da bomba? Fiquei me perguntando, como? Mas depois, pra mim, ficou tudo muito claro quando eu vi que, né, aquele personagem conseguiu sair do cofre. Ele somente conseguiu sobreviver, gente, já que aquele coleguinha, né, dele, o loirinho, trancou ele dentro do cofre. E o cofre aguentou o impacto da bomba, né? Funcionou como um quartinho... Qual é o nome disso? Tipo um bunker, sabe? E aí, quando, né, a poeira baixou, ele conseguiu sair, né? Agora que ele tá com muita grana, é óbvio que ele vai tentar recomeçar a vida, né? Ele vai tentar contratar um jatinho particular, vai tentar sair daquele local, fugir com o dinheiro dele. Só que no meio do caminho, ele descobre que ele foi mordido. Eu já tava estranhando, né, ele não ter nenhuma mordida, mas mesmo assim, eu já tava suspeitando que ele poderia se tornar um zumbi, já que ele foi arranhado várias vezes pelo zumbi, né, um dos alfas. Então, assim, faz todo sentido ele se tornar um zumbi, porque até mesmo um arranhão de zumbi pode, né, transformar a pessoa em zumbi, teoricamente. Em alguns casos, né? Não é toda obra de zumbi que segue isso à risca. Ok, gente, mas qual é a grande contribuição desse final? Fica aí uma grande possibilidade de se criar outros filmes derivados, já que, se caso, e provavelmente ele vai se tornar um zumbi dentro daquele avião, provavelmente ele vai morder as aeromoças, pode o avião pousar em segurança mesmo assim, e aí ele faz um estrago bem grande, né, na área de pouso dele, porque ele vai matando outras pessoas, e essas pessoas vão se tornando zumbis também. Ou seja, tá aí uma mega oportunidade de fazer um Army of the Dead 2, Cidade do México. Já que, pra quem não lembra, aquele aviãozinho tá indo pra Cidade do México. E pode ser ali o início de um apocalipse zumbi. Bem, eu gostei muito de Army of the Dead, achei um pouco brega, né? Tem alguns furinhos de roteiro, mas mesmo assim gostei muito. E como eu falei na primeira parte do vídeo, acho que é um filme que pode se tornar atemporal, né? Vai envelhecer como vinho aí. E me conta aqui nos comentários o que você achou dele. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre o final, pode deixar aqui também nos comentários ou alguma outra dúvida sobre o filme. Muito obrigada por assistir o vídeo até agora. Se inscreve no canal se não é inscrito, deixa o seu like e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!